área dos servidores, nós podemos incorporar aqui, e como ficou o meios, eu tenho encontrado famílias que trabalhavam no meios, pessoas profissionais, em depressão. Uma entidade que foi fundada há tantos anos, na época do primeiro governo José Agripino, passou 30 anos prestando um serviço, da forma e do modelo do qual, inclusive, eu discordo, mas acabou com o meios, acabou o convênio, tem 2.000 e tantas funcionários soltos, sem nenhuma atenção, sem nenhuma resposta. A Central do Cidadão, 6 meses que não paga gratificação, um serviço que funcionava no Rio Grande do Norte era a Central do Cidadão. É um desmonte do Estado. Então o governo quer desmontar aquilo que funcionava, aquilo que acontecia. Pode-se ter divergência, discordância? Pode. E, aliás, o atual governo foi eleito porque conseguiu a maioria da sociedade que discordava do governo passado. Isso é ponto pacífico, vivendo na democracia. Agora, eu tenho certeza que aquela ampla maioria dada ao governo desaprova esse tipo de atitude. E se soubesse que era para fazer o que está acontecendo, não teria dado essa ampla maioria. Eu tenho encontrado dentro dos servidores dizendo para mim, servidores do meio, servidores da Central do Cidadão, servidores do Estado, existe uma desilusão, uma frustração muito rápida, corroendo uma credibilidade, um capital que esse governo chegou que podia avançar. É um governo imobilizado, não só em relação à questão dos servidores, eu não vou aprofundar aqui, mas quero tocar em 2 questões fundamentais, mas não vou aprofundar pela questão do tempo. Primeiro, um governo que dizia que ia fazer acontecer, paralisou inúmeras obras no Estado. Eu tenho a relação das obras, amanhã vou falar sobre elas. A situação no interior, na zona rural, onde foram paralisadas inúmeras obras, Jorge, de abastecimento d'água, pequenas obras, não está pior porque está chovendo. Senão, eu tenho aqui a listagem de várias obras paralisadas, com comunicação no Diário Oficial de paralisação de várias obras, que amanhã eu vou detalhar uma por uma. Mas não são só as pequenas obras paralisadas. Nós temos 5 milhões na conta da Emater, que não é usado, dinheiro repasse do governo federal, para o PAA, Programa de Aquisição de Alimentos, que o governo não consegue operar, não consegue fazer acontecer. 5 milhões na conta da Emater, repasse do governo federal. Então não é um problema de falta de dinheiro, é um problema de falta de rumo, um problema de incompetência, um problema de projeto. Estou falando PAA. Eu queria uma explicação por que o programa de aquisição de alimentos não está funcionando. O programa do leite. Não existe fiscalização. Eu vi no jornal, tem uma matéria de jornal aqui dizendo, os produtores de leite dizendo, que o programa do leite não tem coordenação. Não tem coordenação. Está aqui a matéria do jornal. Não tem coordenação. Não tem controle da venda. Não tem controle da qualidade. Os problemas estruturais do programa de leite, todos nós já debatemos várias vezes sobre o programa de leite nessa casa, se aprofundaram, se agravaram no atual governo. Em vez de ser consertados, em vez de melhorar, se agravaram no atual governo pelo programa do leite. Se agravaram no atual governo. O Programa de Desenvolvimento Solidário, PDS, acabou, não tem ações da Secretaria de Ação Social. O programa Fome Zero acabou. Cidadão Sem Fome, que começou, acabou. Não tem ações nessa área. Não, amanhã nós vamos tratar das obras de infraestrutura. Mas vou tratar também da questão dos fornecedores, porque o governo não tem resposta, não é só para os servidores. Não tem resposta para os fornecedores de bens e serviços ao Estado. Alardearam uma dívida de 2,5 bilhões, depois a dívida passou para 2 bi, depois a dívida passou para 1 bi, depois a dívida chegou a 812, e quando a gente foi detalhar, a dívida de recursos próprios não chega a 300 milhões, incluindo pessoal. Tem dívida de pessoal, desde a época do governo José Agripino, na dívida relacionada, que essa casa tem em mãos.
dívida pela fonte 100 chega a 150 milhões de reais, tirando o pessoal. Deputado Mineiro, permita a Os parte. fornecedores não pagaram os fornecedores. Ou seja, o governo ganhou tempo. Com os servidores, ganhou fazendo 3 discursos. Um que era o limite prudencial, um que era a dívida, depois o limite prudencial, depois que os planos eram inconstitucionais. Ganhou tempo, não negociou com os servidores. Com os fornecedores, ganhou tempo, enquanto paga alguns, ganhou tempo, dizendo que não tinha como pagar, e enviou a essa casa um projeto para tratar dessa questão. Dou a parte, senhor deputado Ezequiel. Meu caro deputado Mineiro, Vossa Excelência toca no assunto que é preocupação do Estado do Rio Grande do Norte, que são as greves, mas Vossa Excelência particularmente tocou no assunto que é o problema dos credores do Estado. Os credores não são credores do governo Rosalba, do governo Iberê, do governo Vilma. O Estado deve a essas pessoas, quem deve é o Estado do Rio Grande do Norte. Chegou a Comissão de Constituição e Justiça e nos debruçamos sobre essa matéria, a matéria que foi encaminhada pelo governo para novação, que seria um leilão, onde essas pessoas receberiam, mediante baixar o custo do que já entregou ao Estado. No nosso entendimento, o que estaria sendo proposto era mudança de regra depois que o jogo já começou. E a nossa defesa é de que, se o governo quer fazer isso, faça daqui para frente. Faça dizendo qual vai ser a regra antes de comprar. Portanto, nós tivemos hoje, nessa reunião da Comissão de Constituição e Justiça, um substitutivo que foi feito por mim, que fui relator, e aprovado pela unanimidade dos deputados, garantindo que os credores do Rio Grande do Norte não teriam prejuízo de qualidade nenhuma, fazendo um escalonamento dessa dívida, atendendo tanto aos credores como ao governo, fazendo com que o governo possa efetivamente, e acredito na boa vontade do governo de querer pagar, quando encaminhou a matéria. Apenas aqui aperfeiçoamos, melhoramos essa lei, para que possamos ter, sem dúvida nenhuma, esse problema dos credores solucionados. Importante dizer e registrar que foi aprovado por unanimidade dos nossos pares. Presidente Agnello, deputado Mineiro, deputada Larissa, deputado Tomba, e tenho certeza que agora essa matéria, indo para a Comissão de Finanças, terá, pelos pares e deputados, colegas nossos naquela comissão, todo o interesse até de aprimorar esse projeto, para que tenhamos, sem penalidade, esse problema resolvido, que é o pagamento justo do que deve o Estado aos credores do Rio Grande do Norte. Era só, senhor deputado, caro Fernando Mineiro. Eu quero agradecer, deputado Ezequiel, e aproveitar a oportunidade, eu farei mais detalhadamente quando voltarmos à matéria, de parabenizá-lo pelo relatório apresentado, que trata com respeito os fornecedores de bens e serviços ao Estado, com justiça, porque escalona dívida da pequena para a grande dívida, e com equidade, que não dá tratamento diferenciado a nenhum deles, e com transparência, porque o projeto que estava nessa casa, que nós derrotamos à unanimidade ao aprovar o seu substitutivo, é um projeto que daria um cheque em branco ao governo, como bem o seu relatório mostra, 10 pontos levantados, não tem esclarecimento de nenhum deles. Mas, pois bem, então eu quero parabenizá-lo, dizer que eu espero que com esse projeto, eu gostaria até de pedir urgência na votação desse projeto, porque até chegar nesse modelo que o senhor adotou, e foi encaminhado à Comissão de Justiça, para que o governo possa ter um instrumento para tratar a questão dos fornecedores. Então, nós estamos, inclusive, senhor presidente, aqui, como eu disse, tratando dessa questão dos fornecedores, da questão das obras de infraestrutura. Falei ainda há pouco sobre a questão do leite aqui no Estado, uma das manchetes do jornal. Leite distribuído pelo governo do Estado está contaminado e fica azedo com facilidade, Então, a situação do programa do leite que nós temos aqui, então, é uma situação de dificuldade, que preocupa. E eu quero dizer assim, com toda franqueza, que eu acho muito ruim isso, muito ruim. Não pelo governo Rosalba, não pelo quem o apoia, ruim pela sociedade. Eu sou muito franco. Estou preocupado com quem apoia por ela, pela sociedade, que é a sociedade, deputado Raimundo Fernandes, que paga o preço
dessa situação de mobilidade que nós estamos vivendo no Rio Grande do Norte. Nós queremos que essa situação seja superada, que tenha um rumo para a gente poder dialogar, sem ataques, sem isso e aqui, tem um rumo para a gente poder dialogar nas questões que nós temos. O governo tem recursos, devem ter notado que eu não falei mais dos recursos que estão no portal da transparência, porque eu cansei de falar dos dados que o governo publica e ouvir gente do governo dizer, não, esses dados não valem nada, esses dados são incompletos. Mas se são incompletos, não valem nada, por que está publicando? Por que publica sobre a receita, sobre as despesas, se elas não são referências para nós? Então, eu acho que gostaria muito do governo superar essa dificuldade, esse primeiro semestre, superar esse momento que passa e dar resposta aos servidores, aos fornecedores, à questão de infraestrutura. As principais obras do Estado de responsabilidade do governo estão paradas. Amanhã farei um pronunciamento exclusivo sobre isso. Estão paradas. Obras que deveriam começar, estavam começadas. As que aconteciam foram paralisadas e as que deveriam acontecer não aconteceram. Então é isso, eu gostaria de fazer esse registro aqui, desejando que o governo supere esse momento, porque a sociedade, nós, rio-grandenses, está pagando um preço muito alto pela escolha que fez.